A gente conversou muito aqui, das bases da reforma, do sola, os pontos do calvinismo, e tudo isso foi fruto de um cisma da Igreja Católica Sim. com os protestantes, né? Nós somos chamados de protestantes por causa... Protestar, né? Por protestar. Nos dias de hoje, essa tensão já é bem menor, Ah, sim. né? A gente já vive de uma forma mais harmônica com o catolicismo. Não que a gente adere ao catolicismo, mas a gente convive na sociedade de uma maneira mais harmônica. Eu tenho uma convicção nessa pergunta, mas a salvação para os católicos, é possível um católico ser salvo mesmo sendo católico? Então vamos lá, né? Isso aqui aqui eu quero devolver essa pergunta com outra pergunta. E você já sabe qual é ela, né? A igreja ela é formada lá em Atos. Primeiro a igreja em Jesus Cristo, né? Depois a igreja segue lá em Atos, tal, a igreja formada, tal. Mas vamos usar o Concílio de Nicéia, né? Que quando Constantino ele tolera, ele não permite o cristianismo, ele tolera isso por conta da mãe dele, por causa da Batalha da Ponte Melva e tudo mais. Então surge no horizonte uma nova heresia que era não era uma heresia também, era uma concepção acerca de Jesus Cristo equivocada, e ele, por uma questão de Estado, ele chama o Concílio de Nicéia em 325, século IV. Vamos usar o século IV como base, a igreja é constituída ali. Do século IV a 1517, 31 de outubro de 1517, Reforma Protestante. Teses pregadas na parede, na porta do castelo de Wittenberg. Século IV, século XVI. Só existia uma igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana. Ninguém foi salvo. O Senhor fechou o céu porque a Igreja Católica Apostólica Romana reinava sobre essa terra. Como é que fica essa questão? Tá aí a pergunta. Bom, e a gente tem dentro da história, até desencadear a Reforma Protestante, diversas pessoas que tentaram reformar a igreja, né? Você tem Savonarola, você tem John Wycliffe, John Hus, você tem N pessoas, inclusive papas que foram, principalmente os primeiros papas, que eram extremamente preocupados com o povo, que abriram os tesouros da igreja para ajudar os pobres. Houve diversos homens dentro da Igreja Católica que tentaram trazer a igreja de volta para os caminhos corretos. E outra, o próprio Lutero nunca teve a intenção de rachar a Igreja Católica. Ele queria que a igreja visse que ela estava errada e que ela voltasse ao convívio. Entendeu? E as pessoas não sabem, mas saíram com ele, né? Ele foi excomungado, né? Foi exatamente isso. Lutero foi chutado para fora, né? Então, assim, e novamente a gente entra naquela questão da lista. Quem é salvo? Né? Nessa pergunta eu tenho uma experiência. Minha avó, mãe do meu pai, faleceu em 2009. Uma mulher extremamente católica, piedosa, mas extremamente católica. Só que ela falava muito de Jesus. Uma vez eu fiz uma pergunta para o meu pai. Falei, ei pai, você acha que nós vamos encontrar minha avó no céu? Porque a gente sempre fica com essa dúvida, né? Ele falou assim, ela falava muito de Jesus. Eu creio que nós podemos encontrar. Quero acreditar nisso. Então, qual que é o princípio da salvação? Crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E será salvo tu e a tua família. E será salvo tu e a tua família. A minha avó, ela cria nisso. Então, posso dizer que ela era salva? Isso pertence a Deus. Pertence a Deus. Mas eu posso dizer, ela pode ser salva? Sim, a graça de Deus que me alcançou pode ter alcançado ela. E nós vivemos num tempo tão complicado em que você olha para alguns pastores mesmo. Você fala assim, gente... Esse cara não é crente, não. Isso, agora você foi bonzinho, né? A pessoa olha e fala assim, você tem certeza que esse cara é pastor? Sabe? Tipo assim, é salvo isso aí? Sabe? Tipo assim, meus amados, novamente, né? Levando em conta que quando você falou de Hebreus 11, dos heróis da fé, Sansão está na lista. Sansão está lá na lista. Sansão é o exemplo mais errado de um cristão que fez tudo errado. Ele está lá como herói da fé. Então, assim, novamente, é aquela questão de quem vai, né?
A maior dúvida da Bíblia é se Salomão foi salvo ou não. Não, então você sabe, nem vamos entrar nessa questão teológica. Aí, às vezes, a pessoa... Uma vez uma irmã me fez essa pergunta também. Eu falei, minha amada, eu não tenho resposta para quem vai ou não vai para o céu. Ah, mas o senhor não é pastor? Eu falei, e daí que eu sou pastor? Não, o senhor está mais perto de Deus. Eu falei, eu tô... Fui chamado para pregar aquele que salva, não para salvar. Não salvar. Deus me falou assim, ó, tá aqui, meu amado, tá a listinha, tá? Você vai dando check aí, ó. Esse aí vai, foi, esse não foi. É isso, meu amado, entendeu? Nesse ponto, que é a graça de Deus, a graça é irresistível, Sim. Okay. quem dá o primeiro passo? Ah, sempre vai ser Deus. É. Meu amado, tanto querer quanto fazer, nada vem de você. Deus faz por você. Até quem convence o homem do pecado? Deus. O próprio Espírito Santo. Exato. Se o Espírito Santo não agir no coração... Eu costumo dizer o seguinte, enquanto o Espírito Santo não age no coração do homem, ele tem um outro nome para a pessoa. Consciência. Ele fala, minha consciência está pesada. Aí eu fiz algo errado, não estou legal com isso. Isso já é o próprio Espírito Santo trabalhando. Ou você pensa que Satanás vai virar para o cara e falar, você foi demais agora, hein? Ó, a gente é parça, mas o que você fez foi errado. Você acha que Satanás faz isso? Ou ele acelera? Nem que está errado o quê? É o próprio Espírito Santo refreando a maldade do homem, entendeu? Uma experiência que eu tenho nessa parte, quando eu decidi fazer minha profissão de fé, tinha tomado minha decisão por Cristo, tudo. Mas esses conceitos da graça de Deus eu aprendi na classe de catecúmenos, lá com 12 anos. E o pastor Edilson Botelho, eu lembro a primeira aula, primeira coisa que ele pôs na lousa, pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. Cara, aquilo, assim, é uma escama assim, caindo dos olhos, cara. E você fala assim, agora eu vejo. É exatamente isso. Agora, quem fez você ver? Deus. Então, quem é que dá o primeiro passo? O próprio Deus. O próprio Deus. Interessa se a graça é irresistível. Quem foi atrás da ovelha perdida? O pastor. Pastor. Não interessa se a graça é irresistível. Quem faz a obra no homem é Deus, através da ação do Espírito Santo.